Boa tarde. É, eu venho aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, tentar trazer um conforto para quem estiver assistindo esse vídeo. Ontem eu assistindo a célula da minha congregação, do MAVE, eu fiquei muito impressionada com as palavras do pastor quando ele disse que a Bíblia ela traz 365 vezes não temas. Eu até liguei para a pastora pedindo para ela me orientar sobre a palavra mesmo, né, que Deus coloca. E ela colocou para mim que na Bíblia tem 365 vezes não temas. Esse não temas também vem em forma de não tenha medo, né? Mas o significado é o mesmo, que nós não tenhamos medo, que nós não temamos. E aí o Espírito Santo ele me incomodou bastante. Eu tenho algumas vidas que eu cuido e eu pensei em gravar um vídeo para essas vidas, mas o Espírito Santo falou para mim que era para eu fazer e disparar, que essa palavra ia chegar no coração de alguma pessoa que precisasse e não necessariamente de alguém que seja uma vida que eu cuido. Antes disso, eu queria ler um capítulo aqui, um versículo aqui, que eu amo esse versículo e que faz muito sentido no momento atual. É João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente tem a sensação de que a gente está nessa escuridão total, de dia e de noite, né? A gente já perdeu, eu estava vendo uma reportagem que nosso relógio biológico ele já não responde, a gente já não sabe o que é dia, o que é noite, que dia é. E Deus ele veio para confundir os sábios mesmo, né? E fazer o pequeno ser grande e o grande ser pequeno. De forma que eu encontrei algumas passagens, não encontrei as 365 não, mas eu encontrei algumas passagens que eu anotei aqui. Em Mateus 5:35, Isaías 41:13, Deuteronômio 31:6, Mateus 10:28, Isaías 41:13 e 14, Josué 1:9, Sofonias 3:16 e 17, Isaías 40:9, Joel 2:21, Gênesis 15:1, 2 Reis 6:16 e 17, Jeremias 1:7, se tiver algum erro depois eu corrijo, Ezequiel 2:6 e 7, Mateus 12:20, Lucas 1:30, Lucas 5:8, Atos dos Apóstolos 18:9 e 10, Apocalipse, acho que é 3:20. Em todas essas passagens, e com certeza em outras que eu não tenho esse conhecimento assim tão abrangente da Bíblia, da palavra, provavelmente vocês vão encontrar, mas nessas, com certeza eu procurei e tá lá, não temas. Eu queria falar com vocês sobre uma passagem da Bíblia, quando Jesus anda sobre as águas. E ali, naquele momento, estava ocorrendo uma tempestade. Eu estava conversando aqui com meu filho, com a minha nora, o Júnior e a Isabel. A gente debate muito, a gente conversa muito sobre a palavra de Deus. E teve um pregador, um pastor, que ele é bastante conhecido nas redes. E ele também falou uma palavra que me deixou bastante confiante e que fez todo sentido nesse momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus ele terminou de fazer a multiplicação de pães e peixes, ele foi se despedir da multidão e ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. E os discípulos já haviam vivido um momento de tempestade, mas Jesus estava no barco. E tudo foi acalmado, né, pelo seu poder. E os discípulos, eles não queriam ir, eles estavam com medo, porque eles tinham medo que aquilo acontecesse de novo e o amado não estivesse ali para salvá-los, né? Na verdade, ainda era
um momento em que eles ainda não conseguiam entender a onipotência, onipresença e onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele, acho que na 9ª hora, né, desculpa se eu estiver falando besteira, mas quando ele surgiu, foi encontrar com os discípulos, porque ele cumpre aquilo que ele promete, ele havia dito que ia encontrar com os discípulos. Quando os discípulos já achavam que ele não apareceria mais, ele apareceu sobre as águas. E havia uma tempestade muito grande do lado de fora, o barco estava sendo açoitado pelas águas, uma tempestade imensa do lado de fora, mas também havia uma tempestade interna dentro de cada discípulo. Cada um estava com muito medo, cada um estava tendo um conflito muito grande, cada um estava sendo açoitado pelos seus medos, pelas suas angústias, pelo medo de morrer. E antes que Jesus acalmasse a tempestade, ele disse: não temas, sou eu. E nesse momento, o objetivo de Jesus era acalmar a tempestade interna, era acalmar a tempestade que estava dentro de cada discípulo que dentro daquele barco se encontrava. Então, eu penso que nós temos que olhar por essa ótica. Vamos nos acalmar internamente, porque Deus ele vai acalmar essa tempestade externa que nós estamos vivendo. Não espere do homem, não espere do novo ministro da saúde, não espere das organizações mundiais de saúde, não espere de médico, infectologista. Vamos esperar de Deus, porque o nosso socorro, ele veio e sempre virá do alto. Então, que essa tempestade seja acalmada dentro de nós. E aí Pedro, ousadamente, disse: Senhor, se és tu, me chama para que eu vá ter contigo. E aí Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro foi e quando ele percebeu que o vento era contrário, aquela onda de tempestade, de medo, voltou a invadir o seu coração e ele afundou. E aí Jesus segurou na mão dele e disse: por que duvidastes? Né? E aí eu te pergunto e eu me pergunto, por que duvidamos? Né? Na verdade, nós estamos duvidando, sim. Nós estamos, quando é que isso vai acabar? Será que isso vai acabar? Meu Deus, quanto tempo? Eu estou confinado. Nós não estamos confinados, nós estamos guardados. E quando ele adentrou o barco junto com Pedro, aí ele acalmou as águas. E aí ele disse ao mar: cala-te. E o mar se calou. E virou aquela serenidade que a Bíblia nos apresenta. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que Deus fala é verdade. Então, a minha mensagem de hoje é que nós tenhamos fé e que nós tentemos nos conectar com Deus cada vez mais para que Ele possa acalmar a nossa tempestade interior, para que o nosso psicológico ele seja minimamente afetado, que nós possamos preservar nossa saúde mental, porque depois disso, depois dessa tempestade, a abundância ela virá. O arco-íris ele há de aparecer, porque o nosso Deus é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que tirou, né, os 3 rapazes, eu não lembro o nome deles, de dentro da fornalha. É o mesmo Deus que não permitiu que Daniel fosse devorado pelos leões. Então, que nós tenhamos essa certeza no nosso coração de que Deus ele está acalmando as nossas tempestades e os nossos conflitos interiores. E tão logo ele também irá acalmar o conflito exterior. O socorro vem do alto, a cura virá do alto, e nada será como antes. As tartarugas estão aparecendo na Baía de Guanabara, lugar sujo, imundo. Olha como Deus é maravilhoso. Então, a minha palavra para vocês de fé, a minha palavra de empatia, eu também estou com as minhas tempestades e pedindo a Deus que as acalme. Dentro de mim parece que há um furacão, uma necessidade. Eu sou super trabalhadora aí, essa ociosidade está me fazendo bastante mal, mas eu tenho pedido e buscado a Deus que me dê força.
Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele possa vir a acalmar os nossos corações, tal e qual ele fez no momento de tempestade daquele barco, onde os discípulos estavam apavorados. Então, que cada um de nós tenha a fé e a certeza de que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E eu continuo com a ideia de que nós devemos não nos desconectar também do outro. Vamos nos ligar, vamos nos telefonar, vamos nos procurar de forma segura, vamos fazer videochamada, vamos ligar para orar. Irmão, eu te liguei porque eu quero orar com você, sabe? Isso aí Deus está me incomodando a fazer desde ontem, desde que terminou a célula. Eu fiquei nessa angústia e pedi para o Espírito Santo me ensinar o que ele queria que eu fizesse. E eu creio que eu estou fazendo exatamente aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer. E então, assim, para as vidas que eu cuido, Simone Simon, Simone Maurício, Riviane, Elaine e as suas filhas, a minha mãe, Dona Vera, a Letícia, minha irmã, e todas as pessoas que possam estar vendo esse vídeo. E todos os meus irmãos de congregação e todas as minhas irmãs de célula que possam refletir sobre essa palavra. Refletir sobre essa palavra. Deus, Jesus, ele é a luz do mundo. Aquele que o segue jamais andará nas trevas. Então a gente não tem que ter medo, porque aquele que acalmou as águas, aquele diante do qual a tempestade se cala, é capaz de tudo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu creio que tudo que nós estamos passando é uma prova para que sejamos aprovados e para que recebamos o nosso prêmio. E o nosso prêmio é Jesus. O nosso prêmio é a prosperidade e a abundância que ele nos prometeu. E se ele nos prometeu, assim será cumprido. Que o Senhor Jesus esteja com cada uma de nós e que quem quiser compartilhar esse vídeo, que compartilhe, se tocar no seu coração, e que o Senhor Jesus ele seja presente, que o Espírito Santo encha a tua casa, encha o teu coração, encha a tua mente, te dê criatividade para que você nesse momento de ócio, talvez, você possa ter uma ideia e criar alguma coisa que posteriormente vai ser a tua abundância. Talvez desse momento seja para isso, para que nós possamos criar e vivermos dessa criação em abundância. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.